Não odeio Jair Messias Bolsonaro, mas não consigo apoiá-lo depois de sua aliança com o amigo do especulador George Soros, o senhor Paulo Guedes, o ilustre desconhecido membro fundador do Instituto Millennium, órgão ligado à Rede Globo e que tem como membros Armínio Fraga, Luciano Huck e Pedro Bial. Bolsonaro uniu-se logo com Paulo Guedes, o grande propagador do conceito de sociedade aberta, criado por Karl Popper, e também defendido pelo senhor Soros, que inclusive é dono da famigerada Open Society Foundations, Fundação da Sociedade Aberta, que defende nada menos que liberalismo social, gaysismo, aborto, liberação de drogas recreativas, etc. Fora isso, Bolsonaro, mediante a sugestão de Paulo Guedes, se reuniu com o CFR, Conselho de Relações Exteriores, que consistia em uma organização abertamente patrocinada pela família Rockefeller, para, de certo modo, dar satisfações em relação ao seu projeto de governo. Outro, dos muitos fatos que impulsionaram o fim do meu insignificante apoio ao mito, foi o fato do mesmo ter se reunido mais de 2 vezes com a famigerada franco-maçonaria, além de ter colocado generais maçons para assumirem possíveis futuros ministérios de seu governo, sendo um destes 4 generais, o general Mourão. E do soberano irmão Marcos José da Silva, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, acompanhando o palestrante, general de exército, o irmão Antônio Hamilton Martins Mourão, secretário de Economia e Finanças do Distrito Federal. Que é assumidamente maçom de alto grau, grau vermelho, do REA, rito escocês antigo e aceito, além do general Heleno, que também é maçom do REA afiliado ao Comar. Qualquer estudioso sério da história do Brasil sabe que se fôssemos contabilizar as desgraças que a franco-maçonaria já fez contra o Brasil, seja ela a vermelha, real, rito escocês retificado, rito moderno, ritual de emulação, ética, seja ela a azul, rito de York/rito americano, os movimentos comunistas perto da franco-maçonaria poderiam ser até elevados ao grau de prelazia cristã. Antes eu apoiava Bolsonaro pelo seu patriotismo, pelo seu nacionalismo, mas depois da palestra onde o mesmo exalta, em tom ufanista, a superioridade do governo norte-americano e quase o sacraliza, eu desisti de apoiá-lo, definitivamente, que Bolsonaro nada tem a ver com Dr. Enéas Carneiro. Dr. Enéas preferiu a morte do que dançar conforme a música. Sei que o Cabo Daciolo não pode ser, no momento, comparado ao Dr. Enéas, na esfera intelectual, pois Dr. Enéas foi gênio inigualável. No entanto, percebo em Daciolo o mesmo espírito combativo presente outrora no falecido Dr. Enéas, o mesmo espírito que Bolsonaro também possuía tempos atrás, na época em que sugeriu fuzilar o canalha denominado Fernando Henrique Cardoso ou quando dizia torturar comunistas dizendo a verdade. A tese de que Bolsonaro está tentando esconder o jogo para enganar os globalistas, os comunistas e a maçonaria, infelizmente não cola, pois não se engana a maçonaria. Ou o indivíduo entra no tabuleiro maçônico, para ser mais uma peça, ou trava uma luta contra eles, visando destruir o tabuleiro. Não se negocia com maçons e globalistas, da mesma forma que não se negocia com terroristas islâmicos ou mafiosos. Sei que o Cabo Daciolo poderá não ganhar estas eleições, mas também sei que para Deus nada é impossível. Estou relatando este fato apenas para expressar minha profunda tristeza ao presenciar muitos eleitores de Jair Bolsonaro adentrando em um estado de cegueira cognitiva, da mesma forma que os fanáticos eleitores do comunista Lula, dado que sequer pesquisam sobre os fatos que citei aqui. Preferem se apegar ao líder do que à verdade, chegando ao ponto de fazerem alianças com esquerdistas apoiadores de Ciro Gomes, de Guilherme Boulos, de Haddad e de Lula, para atacarem o Cabo Daciolo e espalharem mentiras sobre ele, chamando-o de comunista, machista ou coisas do tipo, apenas porque o Cabo já foi membro do PSOL, sendo que o próprio Bolsonaro já esteve coligado ao PTB, partido considerado comunista, já apoiou Lula e já se desmanchou em elogios à pessoa de Hugo Chávez. Por exemplo, o pessoal reclama, Lula e FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Mas não adianta você botar uma pessoa cultista como FHC e desonesta. Você não vai ter esperança de nada nunca na vida. Que ao contrário do que muitos dizem, nunca foi de direita, mas sempre se declarou como machista convicto.
Alguns desses eleitores do mito chegam ao ponto de negar e omitir que Cabo Daciolo foi expulso do seu primeiro partido, o PSOL, justamente por ter proposto uma emenda constitucional que buscava alterar o parágrafo 1º da Constituição brasileira de todo poder emana do povo para todo poder emana de Deus. Aliás, Daciolo já vinha criando inimigos dentro de seu antigo partido, pois costumava pregar o evangelho lá dentro. O pior de tudo é ver eleitores do Bolsonaro espalhando uma certa foto do Cabo Daciolo segurando uma biografia de Karl Marx ao lado de um marxista do PSOL, como se isso significasse que o Cabo também compactuasse com o marxismo. Ora, o próprio Olavo de Carvalho, que foi comunista, e o saudoso doutor Enéas, que também já foi comunista atuante, já leram Karl Marx exaustivamente, mas nem por isso continuaram sendo marxista. Aliás, Cabo Daciolo nunca foi marxista, pois entrou no PSOL de gaiato, e sequer sabia o que era o comunismo, marxismo, esquerda, direita, nova ordem mundial, Karl Marx, etc. Mesmo o Cabo se explicando milhares de vezes sobre a foto em questão e sobre outras duas onde aparece ao lado de pessoas do PSOL na época em que ele entrou na política. Muitos preferem prosseguir com o assassinato de reputação, espalhando mentiras sobre o mesmo, chamando-o de marxista e até atacando a religião dele, acusando-o de falso profeta. Ora, Cabo Daciolo nunca foi um falso profeta. Aliás, sempre desafiou e combateu os mercadores da fé, como Agenor Duque, que tentou cooptar Daciolo ou dar um cala-boca nele, mas acabou sendo desmascarado pelo mesmo. Tanto é que o Cabo foi proibido de pregar em muitas igrejas, desde as tradicionais, passando pelas pentecostais, e até chegar nas neopentecostais. Foi banido definitivamente no Congresso Gideões Missionários da Última Hora, por ter criticado abertamente a teologia da prosperidade, a teologia da missão integral, a cobrança obrigatória do dízimo, o envolvimento de pastores com a franco-maçonaria e, por fim, a corrupção da bancada evangélica. Uma mensagem de Deus às igrejas do Brasil. Parem de comercializar a palavra de Deus. Parem de comercializar a palavra de Deus. De graça vos dou e de graça vos dá. Diz o Senhor, vou revelar, vou trazer à tona, Manarai. Há pouco tempo Deus mandou dizer aqui, ô presidente Michel Temer, larga aí o satanismo e a maçonaria e vem correndo para Deus, porque não me agrada a morte de ninguém. Fui atacado por muitos. Eu quero deixar uma mensagem aqui aos homens de Deus. Deus permitiu que no Congresso Nacional a bancada evangélica tivesse poder. Deus deu poder à bancada evangélica, mas Deus coloca e Deus tira. Deus coloca e Deus tira. Se a maçonaria fosse tão bom assim, por que tem pastores evangélicos maçons dentro das igrejas e não se revelam? Por que vocês estão dentro das igrejas, são maçons e não se revelam? Deus manda dizer, vou trazer à tona, povo, homens e mulheres de Deus, não fiquem escandalizados, porque sou eu, Manarai. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Juntos somos fortes, nem o passaremos atrás, e Deus está no controle. Obrigado, presidente. Inclusive, para os que possuem memória curta, foi a primeira a apoiar Jair Bolsonaro, através de pessoas como Magno Malta, Everaldo e Marco Feliciano, além de Silas Malafaia, que mesmo não sendo oficialmente um político, possui vários encarregados dentro dessa bancada e de outra. Cabo Daciolo é tão falso profeta, que mesmo ganhando um salário extremamente baixo como bombeiro militar, possui há mais de 10 anos, ou seja, antes de entrar para a política, um projeto de formação de guardas-vidas civis, na favela da Rocinha, sendo que tal projeto não possui patrocínio de partidos políticos, organizações religiosas, grupos empresariais, ONGs, governos ou qualquer outra pessoa ou entidade, além do próprio Cabo Daciolo, que comanda o projeto ao lado de alguns poucos colegas do Corpo de Bombeiros, financiando a iniciativa com dinheiro do próprio bolso, como já dito, antes de ingressar na carreira política, para que não o acusem de lavagem de dinheiro. E por qual motivo ele não faz alarde disso e usa tal fato para ganhar votos? Simples, Mateus 6:2 explica o porquê.
Se você é cristão e ataca o Cabo Daciolo, chamando-o de comunista, marxista, esquerdista, ou pior, de falso profeta, mas ao mesmo tempo dá vistas grossas à franco-maçonaria, só porque alguns setores da mesma, geralmente simpáticos ou participantes do rito americano, resolveram apoiar Jair Bolsonaro, então sinto muito, mas tenho que dizer que você está no exato caminho para a apostásia, pois a Bíblia Sagrada deixa claro, em João 16:2, que virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus, e este versículo não se aplica apenas aos muçulmanos, aos cristãos ortodoxos russos eurasianistas ou à sinagoga de Satanás, entendedores entenderão, mas, também, há muitos cristãos brasileiros, que hoje buscam, por meio do anonimato, destruir literalmente a reputação de um homem justo, o Cabo Daciolo, apenas pela hipótese de que ele ameaça a candidatura de Jair Bolsonaro, dando forças à esquerda e dividindo a direita. Particularmente, eu, e o Cabo Daciolo e uma parcela significativa de seu eleitorado, ficamos com Jesus, o Messias, pois o Messias, deixamos para os cristãos brasileiros,